E aí, pessoas lindas, pessoas maravilhosas, hoje a gente vai dar continuidade à nossa playlist de receitas chilenas. A gente fez uma viagem ao Chile há pouco tempo atrás, acho que faz uns 20 dias. E aí nessa viagem a gente experimentou muitas comidas gostosas, experimentou uma culinária super diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. O que eu trouxe para vocês hoje é nada menos do que um pastel de choclo. A gente acha esse nome estranho, meu Deus, o que é choclo? Gente, choclo é milho, que eles chamam lá no Chile, né? E aí é um pastel, como se fosse um pastel de milho. Só que na realidade, quando a gente escuta a palavra pastel, a gente também visualiza o quê? Aquele pastelzão lá que a gente encontra, frito, não sei o que. Não, gente, não é nada disso. A receita é como se fosse tipo um escondidinho. Então o que é que acontece? A gente vai fazer uma pasta de milho e por debaixo dessa pasta a gente vai colocar carne de gado, frango e alguns outros ingredientes que eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo de hoje. Vem comigo! Para começar essa receita, a gente vai colocar para cozinhar 4 ovos. Eu coloquei acho que uns 500 ml de água aqui já para esquentar. E aí a gente vai colocar eles aqui e deixar cozinhando por mais ou menos uns 10 minutinhos. Eu acho que é tempo suficiente para eles ficarem bem cozidos. Em seguida, sem perder tempo, a gente já corta o milho. Para fazer o creme de milho, o ideal é que você utilize as espigas mesmo, gente. Não comprem milho de latinha, tá certo? Porque o gosto não fica tão bom quanto o milho da espiga mesmo. Então, assim, para uma receita que serve em 2 pessoas, 3 espigas é o suficiente. Como eu tô fazendo 2 receitas, eu utilizei aqui 6 espigas. E para começar o recheio, a gente vai colocar uma panela de tamanho médio, em fogo médio. E acrescentar um pouco de óleo. Na sequência, você vai acrescentar 1,5 colher de manteiga. E isso já para deixar um sabor todo especial nessa receita. Quando a manteiga já estiver completamente derretida, é a hora de acrescentar a cebola. E depois que essa cebola der uma douradinha, a gente já acrescenta o alho. Depois de 1 minutinho refogando a cebola e o alho, você vai acrescentar a carne. Aqui eu estou usando alcatra, cortado em cubinhos, e também alguns pedaços de peito de frango, cortado também em cubinhos. A gente vai continuar refogando isso e temperar com bastante sal e bastante pimenta do reino. Para dar uma cozinha nessa carne e nesse frango, eu vou acrescentar aqui 1 colher de extrato de tomate, tá? É totalmente opcional, gente, esse extrato de tomate. Eu só tô colocando mesmo porque eu gosto e também para dar uma cozinha. Eu acho até melhor do que colocar colorau. Os nossos ovos já estão cozidos, então vou só desligar o fogo e reservar até a hora da montagem do nosso prato. Enquanto a nossa carne e o nosso frango estão cozinhando, a gente já vai fazer o nosso creme de milho. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai seguir mais ou menos aquela linha de raciocínio que a gente fez lá no bolo canjica. Para quem não assistiu, eu vou colocar um card aqui no vídeo e também um link aqui na descrição. Basicamente a gente vai pegar todas as espigas que a gente retirou, né, o milho, jogar isso no liquidificador. Com esse milho dentro do seu liquidificador, você vai acrescentar uma quantidade de água que seja suficiente apenas para triturar esse milho. Gente, não pode colocar muita água, senão isso vai virar uma sopa ou então um suco de milho. E não é isso que a gente quer. A gente quer só colocar o suficiente para triturar. Então, eu vou colocar só um pouquinho, vocês vão ver. Pronto. E aí vou ver se isso vai ser suficiente para triturar e transformar isso num purezinho.
Essa quantidade que eu coloquei inicial já foi suficiente para triturar todo o nosso milho. Então, o que é que acontece? O milho já solta bastante líquido, também por causa do amido que ele tem, que é uma grande quantidade. E aí vocês podem ver que vai ficar mais ou menos com essa textura aqui, ó. Bem grosso, bem consistente. A gente vai levar isso ao forno e temperar com sal, óleo e um pouquinho de pimenta do reino. Na versão original, você também acrescenta cominho nesse milho. Eu não vou acrescentar aqui nessas duas versões que eu vou fazer, porque o cominho, pra mim, é um pouco indigesto. Então, se vocês quiserem colocar, sintam-se à vontade. Vocês vão estar seguindo, inclusive, a receita muito mais à risca se vocês acrescentarem cominho, tá? Dica do Vixe. Você tem que esquentar esse milho, esse purezinho de milho, em fogo bem baixo, gente. Não pode ser fogo médio, não pode ser fogo alto. Tem que ser um fogo bem baixinho, para não correr o risco de queimar o seu milho. E queima mesmo, viu, gente? Pessoas, o nosso purê de milho já adquiriu a consistência que a gente precisava. Vocês podem ver que ele fica, ó, bem grosso assim, ó, bem firme mesmo. E é dessa forma que a gente vai montar com ele nessa textura que a gente vai fazer a montagem do nosso pastel de chocro. A nossa carne já está pronta. O caldo dela reduziu bastante mesmo. E agora a gente já pode retirar ela do forno. Ficou com uma cor linda, tá com um cheiro maravilhoso. Gente, chegou a hora da montagem, então é um processo bem simples. Algumas considerações que eu queria compartilhar com vocês é a seguinte: quando você tá lá no Chile e vai comer algum pastel de chocro, geralmente eles servem em uns potinhos de barro ou então de cerâmica, mais ou menos desse tamanho aqui. A minha forma aqui é de fundo falso, então para eu não correr nenhum risco de vazar dentro do meu forno, eu vou usar aqui um pedacinho de papel alumínio, tá? Só para cobrir o fundo. Então, isso eu já tô avisando logo para vocês não acharem estranho. Agora que a minha forma está devidamente protegida, vamos começar de fato a montagem. Então, a gente vai iniciar pela carne, no caso essa mistura de carne e frango, que é típica da receita. Geralmente, eles fazem com carne moída. A gente encontra na realidade várias versões do pastel de chocro. Algumas eles iniciam já com uma camada de creme de milho, depois a carne e por cima mais creme de milho. Fica a critério de vocês, não está errado, mas vocês podem escolher a forma como vocês preferem fazer a montagem do pastel de chocro de vocês. O segundo ingrediente são as passas. Eu sei que muitas pessoas não gostam de passas. Então, se você quiser excluir da sua versão de pastel de chocro, tudo bem, mas esse é realmente o ingrediente que vai na receita original. Então, eu vou acrescentar aqui um pouquinho. Um outro ingrediente, gente, que eu não vou acrescentar em nenhuma das minhas duas versões é a azeitona preta. Então, assim, todo pastel de chocro que você come em Santiago, no Chile, ou então em qualquer outra cidade do Chile, vai ter azeitona preta, gente. É uma coisa assim que eu vi em todas as versões de pastel de chocro. Aqui eu não consegui encontrar, infelizmente, azeitona preta, por isso que eu não estou colocando na receita, mas vai sim na versão original, tá? Agora a gente vai colocar o ovo. Eu estou colocando 2 ovos em cada versão que eu estou fazendo aqui, tá, gente? Pronto. Feito isso, a próxima etapa é cobrir esse nosso recheio com creme de milho. Agora é o seguinte, a última fase dessa montagem é o que vai por cima desse creme de milho.
No Chile, eles colocam eles polvilham aqui por cima um pouquinho de açúcar. Pode ser o açúcar cristal, pode ser o açúcar de confeiteiro. Diferente da outra versão, gente, eu vou colocar aqui, vou ralar aqui por cima, em vez de colocar o açúcar, um pouquinho de queijo mussarela. Agora tudo que a gente vai precisar fazer é levar esses 2 pastéis de chocro a um forno pré-aquecido a 180 graus por 5 minutinhos, gente. Não precisa passar disso, é só o tempo necessário desse queijo derreter e desse açúcar caramelizar. Gente, essa foi a nossa receita de pastel de chocro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal, comentem aqui no vídeo caso vocês tenham alguma consideração e também, gente, deixem o seu joinha, porque é muito importante aqui pro canal. Agora, eu vou abandonar vocês com mais essa delícia. Um beijo e até a próxima!